Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta para o nosso terceiro e último bloco a respeito do tema desta noite, o universo das ciências e o cosmos das religiões. Duas leituras de uma só realidade. Aqui com o Frei Antônio Moser e o professor Evaristo Eduardo de Miranda. Nós estamos aqui debatendo esse tema muito interessante, muito atual e que vale a pena você não somente acompanhar o programa, mas também depois dar uma boa lida no livro do professor aqui, ó. Tá aí para você mais uma vez, o André mostra aí mais de perto, porque o que nós estamos debatendo, o professor com muita maestria desenvolve aí ao longo dessas pouco mais de 200 páginas, tá certo? Antes de darmos continuidade ao nosso programa, eu quero fazer um convite a você, antes que o mundo acabe, né? Para irmos juntos a um lugar sagrado, que é a Terra Santa. Se você não foi ainda, vale a pena, hein? Então vamos sair a partir do dia 7 de julho até o dia 18 de julho. Então 12 dias aí de peregrinação, realmente extraordinário. Como eu costumo dizer, de forma muito simples, mas muito verdadeira. Eis aí um dinheiro que vale a pena ser investido. E muitas pessoas já foram e realmente fizeram ali uma experiência singular, única, uma experiência de Deus realmente extraordinária na Terra Santa com o Santo da Terra. Então vale a pena, viu? Liga para a Obra de Maria para você ir nessa peregrinação comigo. 0 operadora 12 3186 2055. Tá certo? Lá você liga, sabe como, se informa como pagar e assim por diante. Tem todas as informações em relação ao roteiro, os lugares onde vamos passar, celebrar e assim por diante, viver com certeza dias muito mais do que emocionantes, dias de uma experiência de graça muito grande, tá certo? Tá aí o convite e vamos juntos. O nosso programa Em Pauta, você sabe que também, após a exibição, estará lá disponível no nosso blog, blog.cancionova.com/bh. O professor, nós estamos caminhando aqui para o nosso terceiro bloco, final do programa. E estamos vivendo, por isso que estamos chamando a atenção para a importância desse programa, não somente do seu livro, que é muito oportuno, mas do tempo em que nós estamos vivendo, porque o ser humano vive muito de novidades, não é? Então, ora novidade positiva, ora alguma coisa negativa. Estamos agora nesse contexto, aquecimento global, tempestades solares, ainda há pouco vinham as tempestades sobre a Terra, não tem muito efeito, não sei o que, mas assusta. Aí vem a história de fim do mundo em 2012, calendário maia e não sei mais o que. Pois bem, vem a pergunta fundamental, já também vamos nas ruas conferir isso daí, mas até que ponto essas coisas procedem e não procedem? Por que isso surge nesse momento? O que a ciência tem a dizer sobre isto de forma muito concreta, muito coerente? Por favor. Bom, não é simples de falar uma coisa tão vasta como essa, né? É claro que os calendários, eles têm dias, têm meses e têm anos. O calendário cristão, ele tem também 25 anos, ele tem jubileus. Já é um ciclo que não é só de ano, é de 25 anos. Ele tem também milênio, nós tivemos agora o segundo milênio, então é um outro ciclo, né? O calendário maia também, ele tinha ciclo e em 2012 é simplesmente um ciclo do calendário maia. O calendário maia é feito de dias, de meses lunares, de anos e de ciclos. E um ciclo desse calendário, não é que o mundo acaba um ciclo no calendário dele. E isso foi usado aí, né, por gente para fazer né, um monte de histórias aí, né? Assim, do ponto de vista do universo, né, nós sabemos hoje que ele teve uma origem. Então nós podemos associar um tempo terrestre, mas um tempo a ele. A gente fala que ele tem 13,7 bilhões de anos. Antes a gente falava 12 a 17 bilhões, 13 a 15. Agora nós já estamos pondo 2 casas depois da vírgula. Cada vez essas coisas são mais precisas. Ele está se expandindo, está em expansão. Essa expansão vai continuar durante muito tempo ainda. Muito tempo ainda. E depois ele vai entrar numa outra fase de contração, de novo. De contração. E vai para um fim, de certa forma. Vai para um fim. Isso é uma coisa, o universo. Então nós estamos falando de bilhões e bilhões de anos.
é algo que a nossa mente não pode imaginar. Nós não temos ideia de uma dimensão temporal como essa. Nem temos ideia do que é um ano-luz, como distância, quanto mais milhões de anos-luz. Mas a gente fala alegremente, o cientista fala alegremente, como se nada fosse, não sei quantos milhões de anos-luz, você tem ideia. É inimaginável mesmo para o humano isso, né? Kant dizia que tempo e espaço não existem, são categorias que nós criamos mentalmente para apreender essa realidade que está aí. São muito úteis, né, ter essas categorias. Mas a eternidade, Deus, precede, está além do tempo, do espaço, da eternidade. Né? São Tomás diz isso. Né? Deus precede a eternidade. Né? Agora, o planeta Terra, o sistema solar, tem uma vida bem mais curta. Porque o Sol é uma estrela típica que a gente conhece, ela tem uma evolução, ele está aumentando de tamanho, e vai ter um dia que o raio dele, o diâmetro, vai ser o da órbita quase de Vênus. Ele vai ficar desse tamanho. E aí ele já terá torrado a Terra completamente, depois o Sol vai voltar para trás e vai se apagar lentamente. Então, a vida no planeta, a gente sabe que ela tem data para desaparecer, impossível. Mas isso é daqui muitos milhões de anos, ninguém precisa ficar preocupado com isso. E o universo muito mais ainda, né? Mas hoje os homens são capazes de criar essa temporalidade. Ou seja, o universo é finito e ele tem história, ele tem tempo. Não é? E cada vez a gente conhece com mais precisão isso. E última coisa, esse universo é de uma simplicidade que é um tédio. Um tédio. Você pode olhar para o universo para onde você quiser. É de uma simplicidade que é um tédio. É hélio, hidrogênio. Entendeu? Assim, o universo é muito simples. Mais do que as pessoas imaginam. Não é? Mas é algo para nós ainda inimaginável. Então isso nos remete a essa lição bíblica, não é? De que não é só nós que observamos esse universo. Talvez nós também somos observados. Frequentemente quem olha para o céu está observando e de repente tem o sentimento que talvez ele também está sendo observado. E quem crê tem certeza disso. Eu vou perguntar aqui ao Frei Mose, mas antes vamos às ruas, ainda nesse contexto da pergunta e já da resposta do professor, porque nós fizemos essa questão aos nossos amigos aí pelas ruas, não é? O universo, para você, ele é finito ou infinito? Vamos ver o que as pessoas responderam. Acredito que sim. Eu acredito na Bíblia, né? E a Bíblia diz isso, né? Então eu tenho que confirmar isso. Ah, não sei, viu, cara? Se é só Deus para saber. Com certeza que não. Porque Deus ele tem objetivos para o universo inteiro. Acredito. Porque tudo tem um fim, assim, e tanta coisa que indica isso, né? A gente tem que acreditar em algumas coisas, mesmo sem ter certeza. Universo? Ah, mas vai demorar. Claro, começou, tem que acabar. Começou, tem que acabar. Tá certo, começou, tem que acabar. Ô, Frei Mose, um pouco na linha do professor aqui de forma simples, a senhora respondeu, mas por outro lado, condiz com a fala bíblica. Jesus fala, por exemplo, do fim dos tempos, do fim do mundo, do julgamento, da vinda do Filho do Homem. Essa fala do universo, tudo bem, 13,7 bilhões de anos, quer dizer, não dá para imaginar isso não, isso é muita coisa. Mas quando entramos na nossa, e hoje já é bastante entendível isso, dentro do nosso sistema solar, hoje as pessoas de modo mais geral já entendem bem isso. E aí o professor diz, é finito, vai chegar uma hora que o Sol vai torrar a Terra. Por enquanto está bem de leve, mas vai chegar uma hora. E aí coincide com o fato bíblico, onde Jesus fala do fim do mundo, julgamento, vinda do Filho do Homem, etc. E a senhora, não é? Começou, vai ter que acabar. E aí? Não, eu concordo plenamente com a senhora, o que começa tem que acabar. Acabar não significa que seja eliminado, que seja exterminado, pode ser transformado. E a nossa leitura teológica vai muito mais na linha da transformação. Na realidade, quem descreve melhor esse final dos tempos é o evangelista São Mateus, que presenciou a destruição de Jerusalém e pegou aquela imagem da destruição para falar da sua compreensão do fim deste mundo, desta terra, e não daquilo que nós chamamos a obra de Deus. Porque, lógico, a obra de Deus, ela teve um início, mas Deus não teve início. Ela vai ter um fim nessa forma que nós conhecemos, mas muito mais no sentido de um aprimoramento. Agora, tudo isso é uma linguagem para chamar a atenção de que aquilo que Deus fez foi bem feito e que a história está nas nossas mãos.
nós podemos apressar o final desse mundo, esse mundo muitas vezes perverso, ruim, etc., ou podemos construir um outro mundo, uma outra terra. E aí já começa um novo céu e uma nova terra. Eu vou muito mais para essa linha de um novo céu e uma nova terra, não isso aqui, essa terrinha, mas o todo da obra grandiosa de Deus. E, no mais, acho que esse tem um fim, o mundo tem um fim, sem dúvida nenhuma, mas é importante que a gente nunca perca de vista. Deus que esteve antes, Deus estará depois. Ou seja, Deus estará sempre e em todas as coisas. Estará presente, ativo em todas as coisas. E essa que é a nossa fé e a nossa esperança de um novo céu e uma nova terra. E isso é muito bonito, Frei, porque nos retira, me permita a palavra, professor, de um pouco a realidade científica é dura, né? Ou seja, há pouco o senhor dizia, ó, o Sol vai crescer, vai chegar na Terra e vai torrar, vai destruir. A vida na Terra vai acabar. Quer dizer, uma afirmação científica, diria assim, fria. E o ser humano, ai meu Deus, mas peraí. Mas o Frei está dizendo, teologicamente não. O mesmo Deus que estava no começo é o que estará no fim. Quer dizer, cientificamente poderá acontecer isto, mas a fé vai dizer que existirá aí uma intervenção, uma transformação, céus novos e uma terra nova. Interessante como aqui temos que chegar num ponto em comum, né? É a frase que eu pus no livro aí, que eu gosto muito, do Papa João Paulo II, né? Sim. Que nos remete toda a hermenêutica, toda a interpretação de fim de mundo, de apocalipse, de céu, de inferno, tudo isso, a tese de doutorado do cardeal Ratzinger é sobre isso. E o que ela coloca no centro? Na realidade, tudo isso remete a um ponto. A gravidade, a seriedade da nossa situação pessoal e presente. É isso que a gente tem que refletir. Com tudo isso, quer dizer, como é sério o jeito que eu vou chegar no meu trabalho hoje? Como é sério o jeito que eu vou tratar o motorista? Como é que eu vou acolher meu filho em casa? Tudo isso é seríssimo. É de uma dimensão enorme. Não é? Isso nos remete à nossa vida, à nossa vida de cada um. Né? Agora, quanto ao universo, João Paulo II disse que o universo é como uma frase de Deus cujo final desconhecemos. Então, nós estamos aprendendo a ler essa frase, mas o final nós ainda desconhecemos. Nós vamos aprender muito ainda nesse caminho com Deus, em Deus. Não é? Amém, tá certo. Frei Moser, uma palavrinha final, por favor. Olha, os telespectadores devem estar observando, puxa, mas o Frei Moser falou tão pouco nesse programa, mas também diante do Evaristo, imagina. Não, realmente, olha, eu acho que foi um programa tão rico que mereceria horas e horas e horas. Verdade. Mas, sobretudo, essa conclusão. De novo, ele me surpreendeu. Gente, tudo isso é grandioso, tudo isso é provocativo, tudo isso mostra, eu diria assim, a grandiosidade do universo e a nossa pequenez. Mas o importante é viver com seriedade o seu momento presente. Seja como pessoa, seja como, vamos dizer, povo, seja como humanidade. Aí está a grande mensagem ética. Aproveite o tempo presente. Isso que é o fundamental. Carpe diem. Isso mesmo. Tá certo, o passado já foi, o futuro ainda não chegou. O presente é o que nós temos, né? Professor, obrigado. Obrigado, Frei Moser. Obrigado a você que esteve conosco. Um grande abraço. Se você quiser aprofundar mais, está aí, ó, o livro do professor. E então ficamos por aqui, desejando a você um ótimo final de semana e prometendo voltar na próxima sexta-feira, se Deus quiser.